gente, bom dia. Infelizmente, eu queria que todos estivessem aqui e foi pedido à escola para a gente gravar alguns vídeos e vocês sabem de tudo que está acontecendo. Acho que as informações estão aí para todos. Eu escolhi hoje falar sobre vírus, mas não falando do coronavírus em si, mas falar dos vírus, das suas características, da estrutura do vírus. Vai ser uma coisa rápida e vocês sabem que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, é só vocês me chamarem. Vamos começar falando então da estrutura do vírus. Os vírus, basicamente, eles são formados por uma cápsula proteica, que é uma cápsula que envolve uma cápsula de proteína que envolve o material genético. Esse material genético pode ser o DNA ou o RNA. Existem alguns vírus que têm os dois, exceto o citomegalovírus, que tem os dois materiais genéticos, mas basicamente, estruturalmente, um vírus é formado por uma cápsula proteica chamada de capsídeo, protegendo o material genético que é o DNA. Aqui a gente vê um bacteriófago que ataca a bactéria, H1N1 e o coronavírus, que é o que mais tem falado esses dias, que está sendo o grande vilão da história do momento, o grande causador dessa pandemia. A maioria, como eu falei, é formado por uma cápsula proteica, o capsídeo, e também por um material genético que é o DNA e o RNA. Já existem outros vírus que, além dessa cápsula de proteína, tem também uma membrana lipoproteica com glicoproteínas que envolve esse material genético. A gente fala que esses vírus são os chamados vírus envelopados. Vamos mais para as características desses vírus. Primeira coisa, esses seres, eles são acelulares. O que quer dizer que são seres acelulares? De acordo com a teoria celular, todo ser vivo é formado por células. Os vírus não têm célula. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Falar que são parasitas intracelulares obrigatórios e que há metábolos é que eles precisam de uma célula para se reproduzirem. Fora dessa célula, os vírus, eles ficam inativos, eles ficam cristalizados, eles entram num estado de latência. Os vírus, eles não apresentam metabolismo próprio, eles são ametabólicos, eles não apresentam nenhum metabolismo. Para ele se reproduzir, ele precisa obrigatoriamente estar no interior de uma célula. Essa célula pode ser uma célula procariótica, de um ser procarionte, uma bactéria, pode ser no interior de uma célula de um eucarionte, uma célula eucariótica, um fungo, um protozoário, uma célula animal, uma célula vegetal. Qualquer tipo celular, ele é capaz de reproduzir somente quando ele está no interior da célula. Além disso, ele tem uma alta capacidade de se adaptar ao meio. Falar que um vírus tem uma alta capacidade de se adaptar ao meio é que ele pode, fora da célula, viver minutos, pode viver dias, pode viver meses, aí vai mudar de um vírus para o outro. Então, o que a gente não pode esquecer é que o vírus, ele é acelular, ele não tem metabolismo próprio, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele vai usar toda a maquinaria do hospedeiro para se multiplicar e para se reproduzir. São altamente específicos, não são todos, mas muitos dos vírus, eles atacam aquela célula específica. O HIV, ele vai atacar nossas células de defesa, os linfócitos TCD4. Cada vírus ataca especificadamente uma determinada célula, mas isso não é a maioria, não é uma regra geral. Mutação. A mutação é grande nesses
micro-organismos. Esses seres, eles são capazes de se mutarem constantemente, daí as vacinas serem produzidas com uma maior dificuldade e todo ano serem feitas novas. Todo ano a gente tem que tomar a vacina contra a gripe. Por quê? Porque ele vai mudando as suas características e aí a vacina que você tomou não é mais eficaz. Causam doenças denominadas de viroses. Muitas doenças causadas por vírus podem ser combatidas por meio da vacinação. O que seria a vacinação? É um antígeno, um corpo estranho, que vai estimular o seu organismo a produzir as suas células de defesa, os seus anticorpos. Quando em contato, por exemplo, com o vírus, você já vai estar apta para ser combatida por esses anticorpos. Mas nem todos os vírus têm vacina para ser combatida, tá? Para evitar a doença. A gente está aí numa pandemia do coronavírus. O coronavírus, a gente sabe que eles estão começando agora a produzir uma vacina. Para a produção de uma vacina, laboratorialmente, demora muitos anos. Por mais ágil que a pesquisa está sendo nesse momento em busca de uma solução, isso ainda leva um certo tempo. Alguns vírus podem ser combatidos pelo uso da vacina. Você tomar a vacina, você evita a doença. E as vacinas estão aí e a gente precisa utilizar. Nós tivemos agora um programa do governo para vacinação contra o sarampo. Vocês que estão aí assistindo, vocês estão com o cartão de vacinação em dia? Tomaram vacina contra o sarampo? Febre amarela é uma doença que a gente combate por meio da vacinação. A gente tem focos de febre amarela. Você tomou a vacina contra a febre amarela? A gente tem que prestar atenção nessas doenças que muitas das vezes elas podem ser evitadas tomando as medidas profiláticas certas. E a vacinação está aí. Por que a gente não utiliza um antibiótico para tratamento de uma doença causada por vírus? Porque os antibióticos, eles atuam principalmente no metabolismo celular. O vírus não tem célula, por isso a não utilização de antibiótico no momento da doença causada por vírus. Como esses vírus, eles reproduzem quando eles entram em uma célula, como eles fazem a sua reprodução? Eu falei para vocês que os vírus, eles são acelulares, não têm metabolismo próprio, são parasitas intracelulares obrigatórios, eles utilizam a nossa maquinaria, os nossos ribossomos, as nossas energias para se reproduzir. Existem duas formas. Ele pode se reproduzir de forma lítica. Ele coloca o seu material genético na célula e ali no interior da célula ele usa toda a maquinaria até destruir essa célula. Essa célula pode morrer ou não. No caso do ciclo lítico, o vírus injeta o seu material genético, que pode ser o DNA ou o RNA, ele vai se multiplicar usando toda a estrutura da célula do seu hospedeiro, e ali ele se reproduz, produz as suas cápsulas proteicas, o seu capsídio, e aí constrói, faz a montagem da sua estrutura e lisa a célula, e destrói a célula. Uma outra forma desse vírus se reproduzir no interior do nosso corpo é também na forma do ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico não leva a uma destruição celular, a uma lise celular. Esse vírus, ele entra em contato com a célula, injeta o material genético e esse material genético viral interage com o material genético da célula hospedeira e quando a célula hospedeira se multiplica, junto está o material genético viral. Essas são as duas formas. O vírus tem o capsídio e tem o material genético. A célula, ela pode englobar todo o conteúdo do vírus, ou quando o vírus
penetra na membrana celular e ele injeta esse material genético. Essas são as formas de multiplicação do vírus no interior das células. Eu coloquei aqui algumas viroses. Eu não vou falar, o tempo é um vídeo curto, eu não vou falar como é causada a doença, como a gente evita cada uma das doenças. Eu citei algumas, eu vou falar por cima. Coronavírus, a gente sabe e tudo que está acontecendo, o que a gente precisa fazer. Influenza é a mesma coisa, só que tem vacina. A gente tem a vacina disponível, todo ano está aí, a campanha de vacinação vai até ser antecipada esse ano. As hepatites têm várias formas de hepatite, hepatite A, hepatite B, hepatite C, tem hepatite D, inúmeras hepatites, pode ser transmitida sexualmente, por objetos perfurocontantes, através da saliva. HIV, a gente sabe, e o HPV, que são infecções sexualmente transmissíveis. O uso de preservativos, sem dúvida nenhuma, é fundamental para evitar essas doenças. A diferença é que o HIV, a gente sabe que quando no nosso corpo, só mostrando um detalhe, que a maioria das células, o DNA produz o RNA, que depois vai produzir as proteínas. O DNA sofre duplicação, produz uma molécula de RNA a partir do DNA, processo chamado de transcrição, e depois essa informação que está aqui no DNA vai ser traduzida e formando as proteínas. Já no caso do HIV é diferente. O material genético do HIV é um RNA viral, é um RNA. O que ele faz? Uma transcrição reversa. Ele produz um RNA viral, ele tem um RNA viral e ele produz moléculas de DNA virais. Por quê? Porque esse vírus tem uma enzima chamada de transcriptase reversa, que vai fazer o contrário que acontece em todos os seres vivos, que é o DNA produzindo o RNA. Essa transcriptase reversa, ela faz a partir do RNA o DNA viral e o DNA RNA viral e assim proteínas. Então prestem atenção. Hoje, os medicamentos para combater o HIV são medicamentos que vão impedir isso aqui. Impedir que a transcriptase reversa produza DNA virais e assim ele se multiplica. São também inibidores, os coquetéis, inibidores de protease, impedir a síntese de proteínas aqui, ó, nesse sentido. Em que momento o vírus, o material do vírus saiu do corpo do ser humano? Dos linfócitos, porque é um vírus que ataca linfócitos TCD4. Atacam esse tipo de células de defesa. O vírus continua nessa região, nesse tipo de célula. Entenderam? O HPV, diferente do HIV, tem vacina. Não para todos os sorotipos, mas tem várias vacinas tem vacinas para vários tipos de HPV, então precisa tomar a vacina para evitar essa doença. O sarampo, como eu falei para vocês, também vacina. O Ministério da Saúde fez uma campanha exaustiva. Infelizmente, não conseguiram o número esperado para vacinação. E então eu quero conscientizá-los em relação a isso. Nós precisamos tomar a vacina, porque a vacina está aí e é para ser utilizada. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Eu coloquei só algumas viroses e desse lado eu coloquei essas que são transmitidas por um vetor.
transmitida, aquelas doenças transmitidas por um vetor, como a gente controla? Como a gente impede a doença? Controlando o vetor, combatendo um vetor. Combater o vetor é não deixar água parada, é não despejar o lixo em qualquer lugar a céu aberto, inúmeras coisas que a gente já sabe. E aqui, febre amarela, que tem a vacina. Então, pessoal, eu não vou me estender muito em relação a essas doenças, mas eu gostaria de ratificar a importância do isolamento. Nós estamos, infelizmente, separados. Eu estou aqui na escola, eu gostaria que todos estivessem aqui. Eu faço questão de enfatizar a importância no momento de um isolamento. Nós não estamos de férias, ninguém está de férias. A gente precisa ficar em casa. Agora é um momento de estudo, de dedicação. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Tá? Um beijo.